eu queria convidar todo mundo para um momento muito querido, um momento muito especial que a gente vai ter agora. A gente, da sua companhia, tem uma parceria com o podcast Alma Masculina, que é um podcast que já está na 3ª temporada, que discute masculinidade, as masculinidades como ponto de partida para discutir tudo que envolvem as questões todas que nos rodeiam. E todo domingo, depois da sessão, a gente recebe um convidado especial. Já passaram pelo bate-papo na sua companhia Marcelino Freire, Marcelo Genesi, Paulo André do Galpão, Márcia Brandão, e a gente começa essa nova temporada desse bate-papo, que o ano passado foi incrível, com Leonardo Piamonte, nosso convidado do episódio 33, o último episódio do Alma Masculina, que é psicólogo, criador do Paternidade Sem Frescura, um colombiano apaixonante, que se eu fosse você, ficava aqui. Léo, bem-vindo ao bate-papo na sua companhia. Você que já passou pelo Alma Masculina, agora a gente te sequestrou para sua companhia também. A gente quer te ouvir, a palavra é sua. O que eu posso falar, Paulo? A Camila, minha mulher, está aqui do meu lado. Sessão de teatro, Prazer, delícia, Camila. domingo. A gente estava aqui dançando um pouco aí com a trilha, já estávamos cantando tudo. Mas a gente também estava comentando bastante assim da peça. A gente estava falando um pouquinho, né, do lugar da solidão de Deus. De como a função de ser Deus na vida é uma função solitária, né? Conversávamos disso um pouco, da solidão da função de Deus. Isso? Tá bom, vamos lá. A gente está se perguntando aí do itálico, né? Dessas instruções, né? E a gente estava debatendo aqui, quem está falando contigo ali? Quem que está te dando as instruções? Tombe, faça isto, faça aquilo. Esse itálico nos chamou a atenção de uma expectativa, a gente falava assim, é uma coisa do outro, né? O que a gente espera na verdade, o que a gente acredita que o outro espera de nós, mas que não necessariamente é o que o outro espera de nós. É a gente que imagina. Muito bom, foi lindo. Léo, é engraçado que você já começou pegando um ponto que você discutiu, que a gente falou de alguma maneira no seu episódio no Masculina, essa demanda externa que a gente tem de cumprir os desejos daquilo que espera da gente, né? E eu acho que tem uma parte desse texto que me lembrou muito a nossa conversa, quando ele fala de que ele não lê mais nada a respeito dele, porque tudo afeta. Ele pensa que ele pode não digerir para se reinventar. Como é que você lida com isso e como é que você lida com isso no papel de pai também? Ele fala, né, que pode ser que tudo que estejam falando dele seja verdade. Porque ele, assim, a verdade não é a que ele vive, mas a que os outros esperam que ele viva. Eu não sei, a paternidade ela tem esse desafio grande que tem gente muito pequena e muito vulnerável te admirando, né? O que deixa o que de certa maneira te transforma, é uma experiência demiúrgica, assim, de Deus, de construção de um Deus, porque não à toa os nossos deuses são homens, e são homens considerados pais, né? O Pai Nosso. Não é à toa que essa relação existe entre, quando a gente muda para uma religião em que só tem um homem, a gente entende que o pai ele vai se constituir como um representante divino, né, na Terra e na família. E eu não sei, eu acho esse lugar muito complicado, porque Deus é uma função muito solitária, e não é só uma função solitária, como é muito entediante. Ela não tem fim e o poder não tem fim, então as coisas quando não tem fim não tem sentido. E aí, eu não sei, tem uma coisa que me chama a atenção também dessa função, e é que é possível que Deus exista, eu já me perguntei isso, mas é possível que ele não saiba que a gente existe. Mais ou menos assim como a questão tua com a formiga, né? Tipo, a formiga, você pode ser eventualmente um Deus para ela, e você nem necessariamente seria ciente da existência dela, a não ser no seu tédio. Então, não sei, acho bom a gente se livrar de alguns estereótipos do tipo pai Deus, pai rei, pai herói, por que não?
né? Hoje falando de heróis. E virar pai e pessoa, sei lá. Você falou dos heróis. Quem são seus heróis hoje? Eu queria saber de vocês dois, na verdade. Quem são seus heróis? Ou quem foram os seus heróis? Né? A gente tem vários aqui, né? Ele cita a mãe, cita o pai, cita, né, o olhar do outro como um herói potencial, porque o ajuda a definir quem ele é também. Quem são os heróis de vocês? O que é um herói para vocês? Bem de perto, assim, É, quero saber pessoalmente. eu tenho problemas com a figura do herói, vou te confessar, porque eu acho o herói, ele é um cara que ele não tá no dia a dia, né? O herói é um cara que tem algumas aparições bem esporádicas. E se a gente for pensar no herói assim que a gente cresceu de criancinha, ele não é muito diferente do pai, né? Um cara que tem algumas aparições esporádicas. E aí ele vem e resolve, porque ele não está no dia a dia, né? O herói ele não é um cara que está ali construindo, é um cara que não pode falhar, né? O mundo depende dele, assim, a terra depende dele, o sistema depende dele. Então, nesse sentido, ele também não delega nenhuma responsabilidade, ele se esfola todo no cumprimento de uma missão, não permite a troca com ninguém, é normalmente um cara solitário. Então, o herói é uma coisa que eu não sei, eu tendo a tentar manter uma distância dessa figura. Mas, mesmo assim, acho que tem atos heróicos. Quando a gente não tem uma função de herói, mas tem atos heróicos, acho que aí começa a coisa a ter sentido. E aí nisso a gente tem 500 mil coisas do dia a dia, desde as pessoas que trazem nossa comida, as pessoas que estão nesse momento limpando o lixo, passando pelos heróis aqui de casa, cada um no seu momento, no seu brilho. Não sei, acho que para mim é essa a figura do herói, Paulo. E para você? Paulo, parabéns. Estou aqui feliz, emocionada de ter tido a oportunidade de ver essa peça. Curti muito as músicas. Queria até depois da trilha musical para baixar o vídeo de novo e a gente fazer uma festinha aqui com a música, com a trilha. Achei demais. Spotify. Vai lá no playlist do Spotify, Heróis. Na minha playlist, Paulo H. Azevedo, Heróis, tem uma enxurrada de músicas que fizeram parte da criação do espetáculo. Pode ter certeza que hoje à noite a gente vai baixar e vai ouvir. Né? Nosso Falando carnaval, agora né, do herói. Carnaval. Falando do herói, eu também não tenho essa ligação com o heróico, com o herói. Na verdade, eu acho que para mim, o que é mais marcante, mais determinante são as figuras inspiradoras. Né? E eu me identifiquei muito no momento da peça em que você vê a mulher dentro do quarto e conhece a rotina dela, sabe que ela vai apagar a luz, que ela vai ligar o rádio, aquelas pessoas muitas vezes anônimas que a gente nem conhece, às vezes você está na rua, num ponto de ônibus, você vê uma expressão, um semblante, aquilo te toca de alguma maneira, te leva para outro momento da vida, te inspira a fazer alguma coisa, ou pessoas que passam pela sua vida e que contribuem para você expandir seus limites, para você ser outra pessoa, trocar de pele. Eu acho que essas figuras me dizem mais do que um herói, um simples herói. E aí, dentro disso, porque eu acho que é desses heróis que a gente está falando, né? Dessas pessoas que nos cercam, nos apoiam, estão presentes na nossa história de alguma maneira. Quem são eles? Eu tô com medo de usar a palavra herói, vocês de novo me enrolaram na resposta. Eu estava pensando aqui que a palavra heróico e a palavra egóico estão muito próximas. Uhum. Então, eu sempre fico pensando assim, o herói, até que ponto o herói é um cara que se coloca realmente para salvar o outro ou para se salvar a si mesmo da insuportabilidade da resistência se não tivesse essas conquistas. Eu me inspiro muito, bom, nela demais, na Camila, assim, acho ela... Aí eu vou mais para as drogas, mais para a heroína.
Meus filhos me inspiram, eu me inspiro, você me inspira. Eu acho que eu compartilho muito a visão da Camila nesse sentido de que a magia acontece nas pequenas coisas. Normalmente as grandes coisas são truques, são truques, e aqui é diferente da magia, né? A magia ela vem muito pequena, realmente é isso, num olhar, a gente tipo, passa por uma cena totalmente anônima e heróica ao mesmo tempo, sei lá, tanta coisa, né? Mas eu acho que é por ali, sei lá, em mim mesmo também um pouco, sei lá, em todos e em ninguém ao mesmo tempo. E você, Camila? Olha, Paulo, eu acho que eu ia tentar te enrolar mais um pouco, mas assim, eu acho que, na verdade, meus grandes heróis são os interlocutores dos grandes encontros da minha vida, né? Aquilo também, pessoas com as quais eu convivi, pessoas determinantes, minha filha, meus amigos, o Léo, minha analista, professores que eu tive, pessoas com quem eu convivi que foram determinantes, né? Voltando um pouquinho a minha fala anterior, mas eu acho que é isso, essas pessoas foram heróicas, porque elas mudaram de alguma maneira o rumo da minha vida. Seriam essas. Tem uma figura, né, que esteja num patamar superior, não, elas estão no mesmo nível, estão junto, né, estão na interlocução. Sim. Eu queria avisar para quem está aqui com a gente, eu sei que tem vários queridos, queridas, ilustríssimos convidados aqui hoje. Quem quiser fazer uma pergunta, fazer um comentário, enfim, abra a câmera, fica super à vontade, é um bate-papo mesmo, não é uma palestra do Léo e da Camila, nem muito menos minha, é um espaço para a gente se encontrar e poder bater esse papo sobre a peça, onde bateu e o que mais bateu aí, Léo, quem mais que quiser abrir a câmera e falar, a qualquer momento pode abrir a câmera e falar para a gente à vontade, tá bom? Eu sei que tem psicólogos aqui também, psicanalistas, reconhecidos, famosos de Belo Horizonte. Maria Fanquin, quer perguntar alguma coisa? Para o Léo, comentar alguma coisa? Não, amado, eu tô aqui escutando. Hoje a peça para mim, eu já vi várias vezes. Hoje a peça para mim pegou muito na coisa foi muito forte para mim aquele momento se você ainda se lembra o que é ser jovem. Hoje eu fiquei assistindo a peça nessa camada do tempo, da passagem do tempo desse personagem, né? Então, estava aqui pensando nessas coisas. Achei mais melancólico hoje e achei bonito, né? Tem essa camada que hoje para mim me chamou a atenção, assim. E você, Léo, você se lembra o que é ser jovem? O que te lembra o que é ser jovem? Estava aqui elaborando aí na fala de o que é ser jovem para ti, o que é ser jovem na sociedade, né? Porque aí tem essa questão de novo, o itálico, né? De ser jovem é isto. Gente, se você não faz isto, você não é mais jovem. E isso também aplica para a pessoa de 64 anos que vai na praia de biquíni, como ela é, assim, impedida, né? Porque isso não faz parte da categoria senhora. Então, sei lá. Eu tenho um grande prazer na vida adulta, assim, sei lá, e cada vez mais nas pequenas coisas heróicas, que já não são grandes epopeias, mas sim conversas sabe, de gente inspiradora, sabe? É outro tipo de divindade, vai. Assim, outro tipo de epopeia heróica. A gente tende a pensar na nossa juventude como se tivesse sido realmente grandes navegações intercontinentais e grandes aventuras que já a gente viveu e nunca mais vai viver, porque já não faz parte, a gente não tem o mesmo pique, a mesma energia, a mesma intimidade. E não sei se eu quero isso assim, aceitar isso assim tão de bom grau, de que eu não posso me dar minhas epopeias aqui. Claro que eu acho que se tem alguma coisa, uma diferença,
o grau de risco, né, por dizer assim. Mas, sei lá, tem mais risco do que conviver com uma pessoa, mais risco do que ter uma amizade, mais risco do que você abrir seu coração com alguém que você não conhece tão bem, mas gostaria de conhecer mais. Isso são riscos também. E pode ser aventuras bem legais também. Então, não sei, ser jovem. Eu acho que foi uma coisa que eu sempre pensei e que me dava medo de perder ao envelhecer, era perder um frescor, mas não um frescor físico. Eu acho que é um frescor da juventude, de um arrojo, de você se lançar e você se arriscar e você se atrever a viver e mais ligado à esperança, isso ainda pode acontecer. Com a vida a gente vai passando pelos tropeços, pelas frustrações, as perdas inevitáveis, a gente perde pessoas, amores, amigos, perde o vigor físico, e eu noto que muitas pessoas vão perdendo um vício não físico, mas o vício de um olhar brilhante diante da vida, de eu ainda posso recomeçar, eu ainda quero viver. Eu acho que ser jovem, para mim, tem um pouco a ver com isso, com esse frescor de querer sempre recomeçar e seguir, e de um olhar para a vida que tem um brilho. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, ser jovem. Eu acho que eu estou num raciocínio parecido com o do Léo e de você e da Maria. Eu não troco o meu hoje pela minha juventude. Era um horror, gente. Era muito difícil ser jovem, era feio, era tudo ruim, era ruim demais minha juventude, esquisito, inadequado. Se eu já sou hoje, imagina naquela época. E a única coisa que eu sinto falta é da minha coluna daquela época. A minha coluna era maravilhosa, eu não sabia. Você falou de uma coisa dos homens, que me remete muito aos homens e da conversa que a gente teve no episódio. Por que você acha que dentro desse percurso de entregar-se ou de se colocar ou de acessar o emocional para o homem é tão mais difícil ou é tão mais labiríntico acessar essas emoções? E como que você faz dentro desse seu labirinto? Labiríntico é uma boa palavra, né? Porque a gente até tinha pensado exatamente nisso, numa busca de labirinto, porque o labirinto ele é engraçado porque ele parece fazer sentido, né? Quando você vê ele de longe, mas quando você está dentro, o sentido ele fica muito curto. Se você vê o labirinto de cima, você vê que sim, é bem feito. Mas quando você está dentro, o seu olhar é de centímetros até a próxima parede. E eu sinto assim que a forma como a gente agora eu vou falar como o homem, né, se apropria da existência, se apropria da natureza, se apropria da mulher, se apropria da religião, se apropria da economia, se apropria dos filhos, se apropria da terra, se apropria, né? E é muito difícil você não dar merda quando você começa a chamar alguma coisa de meu, né? Então, quando você começa a chamar as coisas de meu, é bem possível que as coisas comecem a desandar. E aí, sei lá, eu não posso dizer como é que eu faço, porque, na verdade, eu também estou nessa busca. Acho que a única coisa que muda para mim é talvez a consciência de estar realmente numa situação labiríntica mesmo e que vai requerer muito mais do que simplesmente a consciência da situação para mudar. Então, acho que é difícil porque o menininho homem, o nosso filho, o menino, ele é aculturado, ele passa por um processo de treinamento cultural, numa idade muito vulnerável, numa idade em que as coisas não são ditas não necessariamente de forma direta, mas de forma muito indireta, o menininho aprende que ele não precisa, ele não tem que se colocar no lugar do olhar para si, para emoção, porque isso faz parte de outro grupo que é a menina, e eu não quero ser menina. Então, o menininho, a sociedade toda, essa base de menininho não chora, né? Então, não sei, acho que é por ali, cara, acho que
Mas eu não acho, assim, sabe, tipo, a pessoa que fala, não gosto de dinheiro, mas vive aqui, tem salário, paga pelas coisas. Assim, eu posso até não gostar da masculinidade, de como ela está construída, mas eu faço parte. Assim, para eu sair disso, assim, para realmente existir a figura do homem feminista, sim, são necessárias muitas gerações, isso não existe ainda. A gente vive num sistema que a gente alimenta e a gente tem essa carta sempre e pode jogar de tempos em tempos com menos consequências do que se uma mulher a jogasse. Eu acho que mais do que um processo de consciência, é mais um processo de parar, de andar pelo labirinto. E, às vezes a própria volta também é labiríntica, sabe? Às vezes você querer sair do labirinto, você querer voltar e encontrar mão de todos os outros caras, é também não te garante a saída, saca? Não, e saída para onde, né? Não tem saída. A saída não é a entrada. A saída que eu te falo assim, num sistema como o que a gente vive, não tem saída. E o fato de você saber que está no labirinto não te tira do labirinto. Não é de Essa grande questão da ajuda. saída do homem, ele entende isso como mais uma meta a cumprir, né? É performático, como nossa personagem hoje. É performático. O que querem de mim, né? O que vocês estão esperando? O que eu faço? Me digam agora, né? Mas essa questão, eu acho assim, é o palco, né? A performance é o palco. E o que querem de mim, que eu dou para vocês. Às vezes a luz que tem assim no artista, que você deve ter essa visão muito comum na tua vida, é uma luz que te deixa cego. Talvez não tenha ninguém te olhando mesmo. Sim. Eu gosto de uma fala assim na psicologia que a saída é pelo sintoma, não é uma coisa assim? A saída é pelo sintoma. Acho que você falar e nomear e reconhecer que você está no labirinto ajuda. Entender que não tem saída fácil também ajuda. Não te tira da situação, mas eu acho que você sabendo em que tipo de terreno você está, acho que já te traz um pouco mais de ciência e de consciência e pelo menos você não vai se enganar, né? Não é uma avenida, é um labirinto. Quem mais quer participar, falar com a gente? Léo, você tem memória desses ícones ou essas referências dos anos 60, 70 que inspiram mais diretamente a peça, te pegam? Ou tô vendo aí a tatuagem e tal, a gente já pensa que você andou de Harley Davidson com 20 anos por Barranquilla, Bogotá, Medellín e tal. Não, você sabe que essas referências são novas para mim. Eu não sei. Eu acho que quando eu olho para trás, assim, vejo muitos. Olha que engraçado essa memória, eu não sei por que vem uma coisa assim, mas eu vejo muito LP, muito disco, muito acetato na minha casa na infância, mas muito. Mas não ouço nenhum som. Então, não sei, essa parte assim de. Assim, não tenho nenhum tipo de referência, por exemplo, dos meus pais, dos meus tios, dos homens que estiveram na minha infância, eu não tenho nenhuma referência, parece que eu vivi numa bolha. Eu vim descobrir David Bowie faz muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Sei lá, é engraçado. E estávamos aqui ouvindo para a gente preparar nossa festinha mais tarde, para a gente colocar o Maravilhoso. som. E assim, tipo, essa música de Pink Floyd que tá aí, cara, que nunca tinha parado para, assim, não sei se eu sei distinguir de céu azul ou dor, sabe? Vou me questionar isso. Ai, que lindo você puxar essa frase da música, né? Eu estava pensando aqui, eu vivo muito pela música, né? A música diz muito para mim, sinto muito pela música e a trilha sonora me tocou especialmente. E eu achei interessante que todas as músicas me trouxeram outras músicas. Qual foi aquela música que tocou que eu
antes da letra começar, eu já todos os acordes eram David Bowie de Ground Control. Space Ground Oddity. Control tem os mesmos Space Oddity. acordes de Clube da Esquina 2. E aí eu comecei a cantar, amo. porque se chamava moço, também se chamava. E os mesmos. Aí eu terminei a música e começou David Bowie. Eu falei, nossa, dava para a gente fazer aqui uma sessão de DJ, um remix. Então foi um deleite também nesse sentido. Foi muito bom. Agora, uma coisa que eu gostei muito desse negócio de nó, só, que é uma coisa mineira também. Sim. Mas que é nosso. E aí você depois, o dono do nó, aí eu não sei, talvez como não é a minha língua, o português, esse dó também me parece um dou. A parte do tomba, era lá, né? Tombou. Eu não sei, eu gosto muito disso, de dono, me parece também dou nó, sabe? Dou nó. Do nó, né? Do nó. O dono do nó, dou nó, entre nós, o nosso nó. Gostei muito disso, sei lá, as palavras, né? É porque E o esse nó tem nó, isso, quando né? ele cria o nosso, ele forma o laço, né? Um nó com um fio com o outro, né? O fio do nosso nó, o nosso cordão umbilical com o cordão do outro, forma um laço, que forma o nosso. Por isso que é um cordão umbilical que alivia do cordão umbilical. Um nó que resolve outro nó. Exatamente. Nenhum nó se resolve sozinho, né? Essa eu vou ficar meu domingo pensando aqui. Muito louca a experiência de teatro no Zoom, né? Porque a gente estava aqui... Você já tinha visto, Léo? É a primeira peça que a gente vê no Zoom, assim. Uhum. A gente já participou, acho que 2, 3 festas juninas no Zoom. Foi muito engraçado. Mas teatro a gente nunca tinha visto. E é muito louco, né? Porque eu imagino o grande desafio de sustentar um campo em que o outro está fisicamente ali. E, ao mesmo tempo, aqui do lado da plateia, a gente aproveitou, como sugeriu o Itálico inicial, a gente foi para a janela e fumou um cigarro. A gente comentou, conversou, não sei, é outra vivência também que a gente vai contando, perguntando. Isso foi interessante, né? A possibilidade de comentar a peça enquanto ela acontecia. Isso a gente curtiu. Bem louco. A gente até tinha uns comentários assim, será que esses números que aparecem lá embaixo são versículos da Bíblia? Sabe, tipo... 2:44. Dos títulos das cenas. Isso, por que não? Será que poderiam ser também 2:44, sabe? Alguma citação de algum livro? Ficamos aqui com essa impressão, Léo, também. Uma coisa que você vai ter que assistir de novo para decifrar com a Bíblia na mão. Eu vou fazer esse trabalho. Pegar os versículos do seu texto. E o teatro, além de ter essa questão do presencial, e agora a gente está se reinventando nesse lugar híbrido entre audiovisual e o teatro, eu sinto que isso tem uma vantagem muito grande. Eu tenho amigos em Portugal que assistiram, amigos, sabe assim, parentes do Piauí, do interior de Minas, né? Tem tem 1000 restrições, que é isso. Realmente você vai fazendo aqui, você não sabe que respiro essa plateia que está junto está tendo, né? Ou se ela está desinteressada, se ela está no WhatsApp junto enquanto assiste a peça e tal. Mas tem essa possibilidade de chegar mais gente, de ter esse encontro, né? De não ter que ir para um lugar físico para poder usufruir disso. Então, por que não também traduzir o texto e não necessariamente eu ter que falar em outra língua, né? E ter a peça com os itálicos, né, as rubricas em outra língua. Não sei. Agora eu fiquei curioso. Devia ter uma câmera em cada espectador, difícil, né? Saber depois, durante a peça. Olha, eu fiquei me perguntando o seguinte, né? Sobre o itálico.
fiquei me perguntando, né, no teatro itálico, ele te diz o que fazer, né, o espectador não vê, né, são as instruções que o ator tem naquele momento. Fiquei me perguntando se não haveria aí um sentido de um conceito que em psicanálise se chama o grande outro, que é o que se espera de nós, o que a sociedade, o que os outros esperam que a gente faça, não necessariamente é o que o outro espera, mas é a nossa leitura para isso, né? O que a gente interpretou do que os outros esperam da gente. E aí eu vi esses itálicos, Ria, você agora está com sede, você agora tombe. Se houve um sentido pensado nisso aí, ou é apenas o itálico do teatro? Só uma pergunta, eu não conhecia esse conceito dessa maneira. Esse conceito que você está trazendo, Camila, ele necessariamente é algo concreto do outro para você ou é algo que você elabora a partir do que você entende do externo? É algo que a gente elabora, né? Para a gente ser alguma coisa, para a gente criar o nosso personagem na vida, a gente tem que pensar, peraí, o que querem de mim? E o que querem é esse grande outro, né? A gente chega nesse mundo, temos os nossos pais, nossos cuidadores, uma sociedade, uma cultura com regras evidentes ou tácitas, e a partir do que a gente experiencia, do que a gente vive, do que a gente ouve, a gente cria uma ideia do que se espera da gente. Não necessariamente é aquilo, mas é a ideia que a gente faz. Então, por isso eu fiquei imaginando, né? Mas são ideias que às vezes determinam muitos dos nossos comportamentos, né? Agora eu tenho que ser um pai presente, porque eu sou pai. Na masculinidade, eu tenho que performar assim. Eu não posso chorar porque eu sou homem. Então, eu tenho que ser uma mãe assim, ou uma mulher assim, tem que sentar desse jeito. A gente interpreta que tem que ser assim, que tem que agir dessa maneira. E vendo os itálicos, né, são imperativos, né? Faça isso, agora você vai beber água, haja daquela maneira. Fiquei aqui com essa interrogação. Ora como pergunta, ora como ordem, né? Uhum. Eu acho que quando eu comecei a escrever o Heróis em 2014, sempre, mesmo como ator, em espetáculos com outros textos, outros diretores, enfim, me instigava muito esse lugar de como que é o Paulo traduzir essa história, descobrir nessa história qual é o meu discurso, para que isso se tornasse verdadeiro para mim. E nesse sentido, os itálicos, quando eu fui escrevendo o texto, ele tinha muito esse lugar de, primeiro, de ser uma ferramenta de metalinguagem, né? Assim, de quase que, gente, é o Paulo, mas não é o Paulo, sabe? Assim, é como se brincasse o tempo todo nessas quebras, né? No início tá PIB, fica colorido, ele fala, olha, gente, ele sou eu, né? Qual que é o limite entre o que é de fato a identidade ou aquilo que se pensa de uma pessoa e daquilo que ela vivencia quando ela está atuando no palco, no filme, ou o que seja. As rubricas aqui, os itálicos aqui, tem muito desse quase que uma conversa com ele mesmo, mais do que algo externo, né? Quase que como se ele tivesse esse duplo de você está com sede, sacie sua sede, tombe. É quase que fosse uma previsão de algo que ele já tem dentro dele, né? E que ele compartilha com o espectador por essa forma concreta, né? Visual, né? E dessa coisa do segredo, que o espectador não imagina toda a carpintaria que está por trás para levantar um espetáculo, para levantar um personagem, para tornar aquilo crível, verdadeiro, para que aquele discurso faça sentido para quem assiste, para quem faz. Então, me interessava muito não fazer uma peça sobre teatro, mas pelo fato de partir de uma crise de um artista, que revê toda a sua trajetória e sua história para poder conseguir atravessar a rua, né, para poder passar a essa formiga, me interessaria muito ir para esses lugares das ferramentas muito palpáveis e concretas do nosso ofício.
é o que é? A música, né? É uma trilogia, né? Uma trilogia solo. Esse espetáculo vem muito das referências da música. Então, muito da diagramação do texto vem da métrica musical, a forma dessas cenas quase como faixas de um álbum, né? Cada título ali ou vem de uma referência. Várias frases que estão no texto não são necessariamente minhas, são de entrevistas, de toda uma pesquisa que eu fiz de biografia, mesmo de Clarice Lispector, que depois eu fui ler Água Viva e descobri muitas coisas que estão presentes no texto, que eu falei, me senti super orgulhoso. Eu falei, Clarice, somos colegas de questões. O próprio Guimarães Rosa, que você citou, né, essa coisa do nó só, que faz uma referência a esse nonada dele. Mesmo Beckett, né, que tem esses lugares meio surreais, essas situações que ele dilata, que ele implode para que aquilo a gente tenha um distanciamento e se aproxime da situação. Não sei se eu estou muito prolixo, gente. Estou conseguindo explicar, Camila, a questão do Não está nada prolixo. Inclusive, você me suscitou aqui mais reflexões. Você trouxe a palavra carpintaria. Fiquei pensando aqui na palavra carpintaria, né? Que você quis proporcionar ao espectador a possibilidade de ver tudo que há por trás da construção de um espetáculo, desde a música, o texto, toda a elaboração. E isso dá para a gente transpor para a própria vida, né? Que quem vê uma pessoa não sabe da carpintaria que há por trás da construção daquele indivíduo, né? Nossa, é lindo. Um pouco assim. E mesmo, por exemplo, assim, às vezes o ator ele precisa de uma série de percursos internos para ele conseguir chegar na propriedade de cada momento, para que a peça não seja um bloco único, né? Para que ela tenha todas essas nuances como a vida da gente tem. A própria corrida inicial, enquanto o espectador está desligando a câmera, aquilo ali para mim funciona como um aquecimento, um mantra. É aqueles 3 minutos que eu tenho, né? Então, como que você expõe também os recursos que o ator precisa para poder chegar seria muito... Eu achava muito estranho a peça começar com alguém exausto, frágil e, tipo, só fazendo uma respiração 5 segundos antes do terceiro sinal para estar ofegante. Eu falei, não, o que me levaria a estar realmente frágil, exausto? Uma corrida. E o que essa corrida também representa, né? Essa corrida que é insana, que a gente vive por ser, por ter, por buscar, por conquistar. E você simplifica com algo muito simples. Corre, Paulo, vai aí. Você tem que começar o espetáculo já com esse cara não aguentando mais essas demandas. Então E os sons são bem angustiantes, né? Uma sirene, uma cidade, e esse olhar assim para o lado, assim do tipo, nossa, que passou por alguma coisa horrorosa, olhou para o chão com certo nojo, vai cair aquilo, tome cuidado com essas coisas. Ali tem um negócio, né, também muito angustiante que não ocorreu, né, porque no fim das contas você tá no Zoom, assim, o ator não encarou a cidade, né, não encarou a corrida toda de chegar tarde também no espetáculo, pode acontecer quantas vezes não deve ter. Sim. Mas eu acho que dá uma... Eu não sei, me colocou na peça, a corrida inicial. Esse agito inicial me chamou para sentar e... Acho que se tivesse começado com a tela azul, não sei se eu teria começado também junto. Acho que aí eu teria que ter feito a corrida durante os primeiros momentos da peça, assim. Teria te alcançado talvez, mas sabe, o risco se apresenta. É quase também instaurar um pouco do rito que o teatro naturalmente físico, quando a gente está presencial, tem, né? Você saiu da sua casa, você foi para algum lugar, a luz se apaga, tocam os sinais, né? Assim, existem 1000 maneiras de fazer teatro, mas do imaginário que a gente tem do rito teatral, você escolhe... O cinema também tem isso, né? Eu gosto muito de assistir filme no cinema, porque
tem essa coisa da caverna escura, do rito coletivo, de estamos todos aqui vivendo esta projeção ou este espetáculo, que é, no caso do teatro, ele é único a cada vez, como a Tuca falou, né, de assistir várias vezes, e as camadas, porque eu sou um novo herói ou uma nova pessoa a cada sessão, porque também eu me deixo quase que influenciar pelo estado de performance também, de não ficar só reproduzindo uma marca ou aquilo que, um estado emocional que ontem funcionou, então vou repetir hoje. Mas de também usar esse lugar que é muito poderoso do teatro, da interpretação, da ação, que é o presente, que é o aqui e agora, né? Então, por que não deixar essa emoção me atravessar? Olha, essa frase, por mais que eu tenha escrito e conheça há anos esse texto, hoje, né, como a Tuca falou, dessa frase, que essa frase hoje, por que ela faz sentido para você hoje? Né, assim, um livro que você lê 10 anos depois de ter lido uma primeira vez, uma música que você ouve, né? Eu tenho uma coisa auditiva muito forte com trilha sonora de filmes também, que para mim é super importante, assim. Você acha que o fato de fazer teatro através de uma tela transforma o teatro numa experiência de cinema para o ator? Olha, eu não sei, Léo, porque a gente está todo mundo tentando se achar nessa história, assim. Eu acho que já trabalhei em longas séries e eu acho é outra experiência. É outra porque coisa, aqui não né? tem um corte e a repetição. É isso. Vamos, go, que é muito do teatro, sabe assim? Ontem, por exemplo, a gente viveu situações aqui que o espectador não imagina, que é isso, quase o pedestal caiu em cima da câmera e eu errei uma saída de uma música, tive que improvisar, e já teve vezes da transmissão da internet cair, né? entrar cartela em instantes, e aí uma pessoa no final do espetáculo falou assim, gente, muito genial esse recurso de interromper a narrativa. Muito bom isso de esquecer a fala, achei demais. É muito bom isso de esquecer a fala, né? Humaniza, né? A gente... Ô, Paulo, você estava falando do bom que é essa experiência do cinema, de entrar na caverna escura. Eu acho que a experiência do cinema também proporciona uma coisa que é um laço, ainda que efêmero, mas o laço entre as pessoas que estão ali, né? De você assiste naquelas 2 horas, se for Titanic, um pouco mais, né? Mas aquele tempo em que as luzes se acendem e aí você sai de um grande drama, por exemplo, e você vê as pessoas, você vê olhos inchados, você vê comentários, você vê as feições das pessoas que viveram aquela história com você naquelas 2 horas, né? Ali se estabelece um laço de alguns segundos numa saída de cinema, né, com aquelas pessoas. O laço do trauma compartilhado. Sim. Eu acho que, Léo, respondendo um pouco da sua pergunta, eu acho que do retorno que a gente tem tido com essa experiência ao vivo do Heróis, que não é uma peça filmada. E se essa peça for para o palco, ela vai ser muito modificada para outra linguagem, que é o presencial, que não tem este recurso, né, do close. Aqui a gente direciona o olhar do espectador para a boca, para o suor, né, coisa que num palco você não perceberia. O espectador pode estar olhando para a parede, enquanto você está ali em cena. Você não dirige o olhar do espectador no presencial do teatro. E aí, eu acho que nesse sentido a gente usufrui desses recursos que o audiovisual tem para manter a mesma narrativa, para contar a mesma história, para criar um discurso de proximidade. A gente já tem ouvido depoimentos lindos de pessoas que falaram, parecia que você estava dentro da minha casa. Eu consegui conectar o computador na televisão e me senti que você estava fazendo aquilo ali só para mim. As perguntas eram quase que eu respondia à tela. Você sabe por que você faz o que você faz? Né? Assim, eu sei, Paulo. Né? Quase interativo. Uma das coisas que a gente viu bastante na pandemia, mesmo que a gente já acompanhasse um pouco, a Camila ainda mais,
até por uma identificação geográfica, foi o Grupo Corpo. Sim. E a gente chegou a comentar isso em algum momento, que o fato de ver os vídeos gravados do Grupo Corpo era, às vezes, mais impressionante em algum detalhe que a gente teria passado batido no teatro. Em algumas expressões faciais, por exemplo, ou alguns enquadramentos muito pequenos que deixavam os dançarinos ocupando um espaço inteiro, sendo que no teatro a gente veria eles possivelmente de muito longe. Mas é realmente um recurso que dá para usufruir. E é curioso você falar do Grupo Corpo, porque a co-diretora desse espetáculo, que é parceira da sua companhia, que é a Ana Paula Cansado, ela é ensaiadora do Grupo Corpo, foi bailarina do Corpo durante 19 anos. A Janaína Patrocínio, que faz os vídeos e o canal do Grupo Corpo, da JPZ, ela que deu toda a consultoria de streaming para o Vitor Vieira e foi criando, ajudando a gente a pensar as soluções para chegar nesse formato, assim, porque ela tem muita essa experiência de entender o que a obra no palco, no caso do Grupo Corpo, diz e como traduzi-la em audiovisual, que é muito interessante perceber. Incrível. Isso. A gente tinha, né, a Camila tinha comentado da Ana Paula, falando que possivelmente seria, a gente estava já com essa referência ali. E você chegou a entrevistar o Pederneiras também, né? Sim, o Paulo Pederneiras, ele tá, eu acho que é o episódio 3 ou 4, e foi incrível a nossa conversa, primeiro porque o Paulo, mesmo sendo uma das cabeças brilhantes da nossa cultura, 45 anos, manter um grupo nesse país sendo uma referência nacional e internacional é heróico mesmo. Esse é um herói. A primeira vez que eu assisti o Grupo Corpo foi um dos turning points para mim, assim como quando eu assisti o Galpão, quando eu assisti o Vertigem, enfim, o Teatro da Vertigem e vários outros artistas, mas ele falou uma coisa muito incrível, ele falou: Paulo, eu lido com vários universos e eu nunca tinha pensado sobre masculinidades, você é a primeira pessoa na minha vida que está falando sobre isso. Então foi uma conversa, imagina, ele tem um grupo chamado Corpo, né? Ele é reconhecido lá fora como uma das expressões do corpo brasileiro, do homem, da mulher, a presença do quadril e tal. E foi linda, eu recomendo muito ouvir esse episódio, porque é incrível, muito do que ele fala, inclusive sobre o preconceito do movimento do homem no balé, na dança, o preconceito que eles sofreram nos anos 70, em plena ditadura, criando um grupo de balé. Imagina, né? Irmãos, ele, o Rodrigo Pederneiras e Mirinha Pederneiras e vários outros irmãos, mas esse tabu de que o homem, além de não chorar, ele também não rebola e não dança, né? Não. Eles vão justamente no movimento contrário. Claro, que o balé constitui o homem como uma alavanca para a sutileza e a leveza da mulher, né? Ele basicamente, ele é um estandarte, que é o que representa a masculinidade europeia, de onde vem o balé. Total. E aí vê esse corpo, assim, o homem do Grupo Corpo requebrando assim mesmo, assim. Com potência, né? Pulando, chega, claro, é quase guerrilheiro o movimento. Guerrilheiro simbólico e poético, né? Siga lá a sua Companhia Teatro no Instagram, procura os vídeos, teaser, no nosso blog suacompanhiateatro.com.br, traz várias curiosidades, vários easter eggs que tem aqui no espetáculo que serviram de referência pra gente. E, como eu falei pra Camila e pro Léo, a playlist Heróis, e procura lá Paulo H. Azevedo no Spotify, que você vai ter um domingo de carnaval maravilhoso. Léo, obrigado. Camila, obrigado. Tuca, obrigado pela participação. Beijo, gente.